Agora a gente vai falar sobre os cuidados pós-extensão. Gente, isso daqui é bem interessante, tá? É algo que eu acho que tem que ser muito bem pontuado para as clientes, tá? Eu acho super interessante vocês terem aqueles cartõezinhos lá, cuidados pós-extensão de cílios, porque lá tem os cuidados básicos que vocês têm que a cliente tem que ter. Porque assim, vocês vão se deparar com vários tipos de cliente, que tem rotinas completamente diferentes, que tem cuidados completamente diferentes, então tudo isso influencia na nossa retenção, tá? E às vezes a cliente vai falar, mas meu cílios caiu, mas não durou, e às vezes o problema não foi a colocação, o problema é o cuidado pós que a cliente não está tendo. Tá, então vamos lá, primeira coisa que a gente fala, não molhar nas primeiras 2 horas, muito importante, gente, porque a cola, a gente acabou de colocar, a cola, apesar de ela secar em 2, 3, 4 segundos, dependendo da cola, ela secou, mas ela ainda tá naquela fase que o fio está absorvendo a cola, então não pode tomar banho, não pode molhar dentro dessas 2 primeiras horas, tá bom? Tomar banho muito quente, gente, o vapor, ele também faz com que a cola perca a potência dela, então faz com que os cílios caiam mais rápido. Então, se a gente toma banho muito quente, a probabilidade dos cílios dela cair com frequência ou antes do tempo é muito provável, tá? É muito provável. Gente, higienizar. A cliente, ela tem que higienizar a área dos cílios, tá? Tem cliente que, eu falo que tem 880, tem cliente que higieniza demais, tem cliente que higieniza de menos. Tá, mas a higienização de menos pode causar vários problemas que pode gerar uma irritação, enfim, isso não é saudável para o olho, tá? O olho tem que estar sempre limpinho e os cílios, ele vai ter um maior acúmulo ali de poeira, né? Enfim, quando a cliente for tomar banho, ela tem que higienizar muito bem a área dos olhos, tá? Não pode deixar de higienizar, tá? Então a água quente, igual eu falei pra vocês, não molhar dentro dessas primeiras horas. Sempre tá, gente, procurando pentear os cílios, tá? Pra eles não ficarem... Quando eles vão ficando tortinhos, vocês vão ver, eles vão ficando tortinhos porque os nossos cílios naturais vão crescendo. Então ele vai subindo, né? Então é importante que a gente vá penteando, porque senão eles vão enroscando um no outro. Então se a gente não penteia, eles vão se enroscando e automaticamente vai te gerando alguma coceirinha, aí você vai coçar e ele acaba caindo, tá? Então tem que estar sempre penteando bonitinho. As manutenções, né? As manutenções têm que ser feitas, né? Em um período de 15 a no máximo 21 dias. A cliente deixa muito mais tempo, obviamente a retenção dela vai ficar feia, tá? Vai comprometer o cílios natural dela, então é muito importante a cliente fazer essa manutenção dentro de 15 a 21 dias, tá? A manutenção, o refil, eu indico assim, você fazer até 2 vezes. Por quê? A primeira manutenção, você vai ver que praticamente os cílios da cliente ele começa a crescer. Tem clientes que crescem mais rápido, tem clientes que crescem um pouco menos, né? Mas a cliente que tem os cílios que cresce muito rápido, você vê que na primeira manutenção já vai estar uma diferença de tamanho. Então, os cílios que você colocou, por exemplo, tamanho 9 aqui no início, já vai estar com tamanho 10, quase 11. Ok, alguns você consegue retirar, os que você não for retirar, que der para aproveitar, você aproveita e faz a manutenção. Agora, para uma próxima, tem algumas clientes que já não conseguem fazer a segunda, porque os cílios cresceu tanto, e às vezes alguns cílios que a gente não consegue tirar, que às vezes é muito mais viável você tirar todo o procedimento e fazer um novo procedimento de extensão do que fazer um refil dentro desse trabalho. Às vezes é muito mais trabalhoso para você. Eu brinco porque eu falo aqui assim, você marca um horário de uma cliente nova que ela vai fazer uma extensão completa. Dura 1h30, 1h15. Aí a manutenção, normalmente, ela tende a demorar um pouco menos, mas não, às vezes a manutenção demora mais, porque você tem todo o cuidado de retirar os fios que cresceram, né, analisar como que tá o fio da cliente, ver o tamanho que você vai utilizar, fazer o mapping de novo, tá, porque o mapping, se a cliente quiser o mesmo formato, ela tem que ser o mesmo formato para você conseguir fazer um refil, senão você vai ter que tirar o procedimento que tem para poder fazer um novo mapping nela, né, então às vezes o refil ele acaba demorando mais do que se a cliente fosse fazer um cílios completo, tá? Então é isso que você tem que analisar. Normalmente até 2 refios acho que dá pra você fazer tranquilamente. A partir do terceiro, mesmo que os fios da cliente nasçam, né, tem um procedimento de crescimento mais lento, vale a pena você fazer a remoção e fazer o full set novamente, tá? O set completo novamente. Porque ele começa a crescer torto, o fio de baixo natural começa a ficar um pouco mais fraco, aí você retirando, você tira o excesso de cola, você, né, tira todos os resíduos que tem no olho para fazer um set completo na cliente que vai ficar bem bacana, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Algumas clientes também dorme de lado, dorme de bruço. Gente, a cliente que dorme de bruço não tem como. Se ela dorme assim, com o olho assim, a probabilidade de machucar ela
e cair muito rápido os cílios dela, assim, é absurda. Então, se a cliente dorme desse jeito, ela já tem que ter consciência de que uma semana os cílios dela já vai começar a cair até antes. Porque se ela dorme assim, você imagina, está esfregando. E outra, pode machucar um pouquinho ela, porque os cílios que a gente coloca, ele é um pouquinho mais grosso que os cílios natural. Então, obviamente, vai incomodar, tá? E o lado que a cliente dorme também, tá? Isso é o que eu falei, isso aqui acaba caindo, eu já expliquei isso para vocês antes. Acaba caindo, né, com mais frequência o lado com que a cliente dorme. Então, isso também faz parte da retenção. Então, se a cliente ela dorme de lado e ela vê que caiu e ela fala, ai, nossa, mas esse lado caiu muito, eu não sei o que aconteceu. Pergunta, você dorme bastante desse lado? Você dorme de um lado, de outro? Qual que é o lado que você mais dorme? Provavelmente esse lado que caiu mais é o lado que a cliente dorme. Tá bom? Mas basicamente é isso, não tem muito segredo. A colocação feita certinha, com a quantidade de cola certinha, a retenção ela costuma durar de 15 a 21 dias, depende de cliente para cliente, se ela tem o pH, depende do pH da cliente também, depende da oleosidade da pele da cliente, se a cliente tem uma pele muito oleosa, a tendência é que os cílios dela caia com mais frequência, a não ser se ela estiver sempre higienizando muito bem os olhos, muito bem a face mesmo inteira, para que aquela oleosidade não seja absorvida pelo fio.